Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 53º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Pertencimento, uma cultura do lugar, da Bell Hooks. Esse é um livro de ensaios, a gente tem 16 ensaios aqui sobre esse tema do pertencimento, mas ele não é só em relação a lugar, a um espaço físico específico, mas também em relação a uma comunidade e eu diria até mesmo em relação ao seu corpo, a você mesmo, você se sentir pertencente a si. E esse livro, ele é de 2009 originalmente, mas essa edição da Editora Elefante é de 2022. Ele tem tradução da Renata Balbino e a gente vai ter um prefácio à edição brasileira feito pela Alina Leal. E nesse prefácio eu encontrei a descrição perfeita, a sintetização perfeita do que é esse livro, do que ele traz. Vou ler para vocês. Abre aspas. Aqui, a autora resgata a si mesma e, sobretudo, se abre à compreensão do que significa pertencer, do quanto o racismo e o sexismo estão na raiz de sentimentos de não pertencimento e do quanto a perspectiva ancestral, intimamente relacionada a conexões com a terra, com o meio ambiente e com estéticas opositoras, nos permite a identificação e, portanto, se constitui num caminho de cuidado e cura. E quem que escreveu sobre isso? A Bell Hooks nasceu em 1952 na cidade de Hopkinsville, Kentucky. Ela foi uma teórica, professora, ativista e, naturalmente, uma autora. Ela produziu muito, ela tem uma produção vasta e muito rica, assim. E eu já li outros 2 livros dela que chegaram aqui no Brasil, sendo o primeiro deles O Olhares Negros, Raça e Representação, e o segundo, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que está super em alta, inclusive. E eu digo que os livros da Bell são oportunidades para mim de aprender muita coisa. São os únicos livros que eu grifo. Eu não gosto de anotar coisa, eu não gosto de rabiscar os livros. Eu já tentei uma época e não deu certo, mas os livros da Bell eu continuo grifando. Eu acredito que tem muita coisa que eu aprendo neles de temas que são cotidianos, que são corriqueiros e que a gente evita e que a gente gosta de se iludir sobre. E aí é algo que eu me sinto muito confortável lendo, mesmo que sejam temas difíceis. Eu acho que é uma leitura muito prazerosa em termos de fluidez também. E eu trouxe a Bell para o canal por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a não ficção está mal representada aqui no Gira Trinco. Eu acho que eu leio muito mais do que parece. E é algo que eu gosto muito. Autoras como Audre Lorde, Angela Davis e a própria Bell são pessoas que eu gosto muito de consumir e que realmente estavam faltando aqui. E o outro motivo é que a Bell morreu no final de 2021 e foi uma morte muito impactante. Eu lembro do dia que eu recebi a notícia. Foi muito surpreendente, eu acho que ninguém estava esperando e eu diria que ela marcou uma geração, pelo menos eu acredito que os estudos dela, todo o material que ela produziu, tudo que ela pesquisou, tá muito bem registrado e eu acredito que vai durar muitos anos ainda. E eu queria muito trazer ela pro canal, ainda bem que foi nesse primeiro ano de canal. E vamos lá para os pontos chaves do pertencimento, então. Eu digo que quando eu leio Bell Hooks, eu sempre me surpreendo pelo que ela traz. Eu acredito que são visões realmente inovadoras, mas no pertencimento eu senti que eu tive menos surpresas. E isso aconteceu, não sei exatamente porquê, mas eu tenho algumas sugestões. Eu acredito que era um tema que eu estava mais alinhado com o que ela estava trazendo. E mesmo que eu estivesse alinhado com outras coisas que ela já escreveu, eu acho que aconteceram menos momentos do tipo, você está falando algo que eu sempre pensei, mas que eu não conseguia colocar em palavras, eu não conseguia expressar. Isso é muito forte na obra dela, na minha opinião, no meu ver. E eu acredito que essa sensação de que não tinha muita coisa inovadora no pertencimento também pode estar relacionada às referências que ela traz, porque eu estava muito familiarizado com essas referências. A primeira delas é a própria Toni Morrison, que ela cita nominalmente O Olho Mais Azul, livro dela que é muito bom, mas eu acho que ela podia ter trazido o Amada, que eu já comentei aqui no canal, que é um livro que também vai trazer, igual O Olho Mais Azul, essa diferença entre o campo e a cidade para as pessoas negras lá nos Estados Unidos, porque é um êxodo que aconteceu igual, acho que em todos os países, de certa forma, mas lá, por causa da Guerra de Secessão, a questão do Sul e do Norte, era muito forte essa questão de um povo inteiro sair do campo e ir para a cidade e o que que significou culturalmente e o que que significou até espiritualmente para todas essas pessoas. Além disso, eu diria que o futuro ancestral do Ailton Krenak
também dialoga muito com esse livro, mesmo que ele não tenha sido citado, né? Ela não deve ter conhecido Krenak, mas eu acho que toda a visão dela sobre as conversas que a gente precisa ter com a natureza, sobre a contemplação, sobre as colinas do Kentucky, sobre as montanhas também, que o Krenak vai trazer muito como nossas irmãs, como parte de nós. E eu acredito que os dois textos, eles parecem o mesmo texto falado por pessoas diferentes nesse aspecto da ancestralidade também, né? Dessa coisa de você recuperar a ancestralidade na natureza e você enxergar ela como um potencial de inspiração. E a última referência, que não foi nominal também, mas eu acredito que a Conceição Evaristo estava muito presente no pertencimento na questão das escrevivências, que é um conceito que eu não sei se a Bel chegou a conhecer, mas eu acho que quando ela fala do processo dela de entender o pertencimento, ela fala sobre os diários que ela escreveu ao longo de, assim, décadas e décadas, e que foi muito importante para ela realmente entender o que ela estava vivenciando, quer dizer, o que ela vivenciou e estava vivenciando, e como que isso era algo importante para que ela achasse a cura, achasse um caminho do passado em que ela pudesse se encontrar de fato. E em toda essa pesquisa que a Bel fez e trouxe pra gente, eu acredito que ela criou duas vertentes que são muito importantes para compreender o livro como um todo. A primeira vertente eu diria que é uma vertente de denúncia, porque a Bel puxa muito a gente para a ação. Ela fala de leis específicas, práticas específicas que a gente pode incorporar ao nosso dia a dia, porque ela realmente acredita que a gente tem que agir para mudar o que a gente acha que está errado. E ela vai falar muito sobre a retirada do topo de montanha, que é um tipo de exploração que acontece lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, e que é um tipo de exploração que vai tirar o topo da montanha para minerar lá dentro, e que é algo muito agressivo e que é algo muito prejudicial à natureza, naturalmente. E eu diria que a outra vertente é algo mais voltado para a cultura, algo voltado à valorização de tradições mesmo. Ela fala muito das colchas de retalhos, que eu também acho que tem um paralelo enorme com o Brasil, com a América Latina como um todo. É um tipo de atividade que vai estar ali uma paciência e que ela enxerga até mesmo uma resistência, e isso realmente eu também enxergo. E eu gosto muito que ela traz também a ideia de que não necessariamente esse tipo de artesanato vai ser algo que vai trazer uma recompensa financeira, porque eu acho que a gente está muito viciado na ideia de que, eu sou bom em uma coisa, então como eu vou fazer isso render dinheiro? E isso é muito danoso, isso é muito tóxico, se a gente for parar para pensar, porque a gente precisa de coisas que sejam sem um motivo de retorno de capital, assim, é algo que não é saudável a gente pensar sempre na consequência financeira de algo. E isso também está relacionado a uma comparação que a Bel faz no livro, que é muito interessante, de como no campo a gente vai ter uma valorização de atividades do tipo você saber caçar, você saber pescar, você saber plantar, você saber costurar, coisas que vão ter um valor ali no campo, né? E na cidade, isso tudo é meio que inútil, de certa forma, e mais do que isso, o poder de compra é o que vai ditar se você é valoroso ou não para a sociedade, se você é alguém ou não. E se a gente for parar para pensar que atualmente a identidade negra, isso também é ela que trouxe, gente, mas atualmente a identidade negra é algo muito associado à vida urbana. Se a gente pensa na negritude, a gente pensa em um estilo específico, a gente pensa nas favelas, a gente pensa até mesmo nos operários. Mesmo que os agricultores sejam em sua maioria negros, ou pessoas aqui no Brasil, no mínimo, não brancas. E eu acho isso estranho, porque se a gente for olhar para o que é a nova tendência do agronegócio, o agro é pop, os sertanejos, as boiadeiras, sei lá, esse povo é tudo branco, mas essa é a realidade do Brasil. E além do êxodo rural, eu acredito que a Bel também trouxe um outro movimento que aconteceu, especialmente com os escravizados, e ela fala dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também foi muito forte a ideia de escravizados saírem das cidades ou de onde eles eram explorados nas fazendas e irem para a mata, irem para realmente uma natureza selvagem, sabe? Igual às populações quilombolas. E elas encontravam nessa natureza uma oportunidade de serem autossuficientes e de serem realmente protegidos pelas árvores, por toda a vegetação. Eu acho muito interessante isso, porque a gente enxerga, às vezes, a natureza como tão destrutiva quanto a branquitude, ou mais destrutiva, na verdade, porque ninguém está imune ao poder da natureza. Mas eu gosto que a Bel vai falar também outra coisa.
o poder da natureza é maior do que o poder da branquitude no que ela é capaz de criar também. Eu achei isso, assim, fantástico, eu até arrepio quando eu falo, porque a gente pensa muito no que é capaz de quebrar, no que é capaz de realmente eliminar, mas e no que é capaz de dar suporte, e no que é capaz de realmente agregar. A natureza também tá aí, né? E é algo que eu esqueci de comentar no vídeo antes, é que os livros da Bell, eles dialogam muito entre si, e eu vi muito do Tudo Sobre o Amor aqui, mas também o Olhares Negros estava presente. E eu diria que no texto 6, no ensaio 6 desse livro, que chama Mais Uma Vez, A Segregação Precisa Acabar, eu enxerguei uma visão de mundo que me é muito cara e que eu preciso ler pra vocês, porque eu adorei o jeito que isso foi escrito. Abre aspas. Com reciprocidade, não é preciso que todos sejamos iguais para atingir a aceitação e a mutualidade. Se a igualdade for vista como a única norma aceitável para que pessoas possam se encontrar além de fronteiras e criar comunidades, então há pouca esperança. Eu gostei muito disso porque aqui no canal eu já falei sobre o conceito de empatia me ser um pouco estranho da gente tentar se colocar no lugar do outro. E eu acho que a empatia tem muito mais a ver com reciprocidade. Eu acho que esse foi um momento do livro em que eu fiquei, nossa, ela falou algo que eu sempre pensei e que eu não conseguia expressar. Porque eu acredito que, pelo menos na lei, faz mais sentido a gente se considerar igual. Mas em outros aspectos, a gente é diferente. Assim, a gente sempre vai ser diferente e a gente tentar criar categorias de identificação tem um limite para isso e a gente se considerar todos somos humanos. Ok, mas e todas as diferenças que nos compõem? Como a gente vai lidar com isso? Por que a gente é tão viciado em igualdade quando isso não é o ponto central da nossa vida? Esse foi o texto que eu mais grifei do livro, mas eu também tenho coisas negativas a falar. Esse aqui é o Gira Trinco, eu tenho que comentar alguma coisa. Eu tenho 3 aspectos principais para comentar, mas 2 deles não são realmente problemas, mas o primeiro com certeza é que é o livro ser repetitivo. Eu tive um sentimento de loop enquanto eu lia, foi algo realmente aflitivo, porque eu acabava um ensaio, começava a ler o outro e eu sentia que eu estava começando o anterior. Eu li muita coisa repetida, foi bom para reforçar a ideia, para realmente firmar as coisas? Foi, mas assim, como o livro que é organizado, que é pensado para ser um livro, eu achei que dava para cortar uns 4, 5, talvez 6 ensaios sem problema, porque muita coisa não tinha novidade, era algo que realmente não adicionava nada, eram poucos detalhes que mudavam de um texto para o outro, e eu acho que mesmo que os ensaios por si só sejam completos, o livro ficou um pouco não, ficou bem repetitivo, fica esse aviso inclusive. A segunda questão, eu diria que é uma coisa que eu não enxergo necessariamente como um problema, mas eu entendo quem reclame disso. A Bell, ela é um pouco generalista, ela fala de coisas muito amplas, ela fala de soluções muito amplas para algumas coisas também, mas para mim, eu prefiro dessa forma do que ela fazer mais recortes do que ela faz. Eu acho que chega um ponto em que você precisa realmente entender que você não vai conseguir abordar tudo mesmo e que tentar fazer uma abordagem que abrace mais coisas, eu prefiro isso do que a gente falar sobre um caso muito específico e não entender direito como isso vai conectar com um todo. Eu acho que isso é melhor do que ficar muito centrado em uma coisa. Eu prefiro desse jeito. Eu acho que a Bell, se for para alguém fazer isso, que seja a Bell Hooks, pelo menos. E o terceiro tópico seria a idealização que ela traz. Eu acho que ela traz muito menos em relação à sociedade. Eu acho que ela não tem tanta esperança, assim. Apesar dela ser muito esperançosa e espirituosa, eu acho que ela é realista, bem realista também. Mas eu digo mais no sentido de ela ter idealizado a infância dela. Eu meio que trucava, assim, se era tudo tão bom, tão perfeito. E é mais um aviso para quem for ler o livro, porque eu senti que às vezes eu ficava, será mesmo que isso é verdade? Mas no fim das contas também isso é um detalhe. Se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou dizer que eu gostei, mas é o que eu menos gostei dela, tanto pela questão de não ter tido tantas surpresas, quanto pela questão de ter sido repetitivo, mas no fim das contas eu gosto muito do conteúdo que foi trazido, eu gosto muito de ler Bell Hooks, eu acho que era quase impossível eu realmente desgostar disso aqui, mas não foi o que eu mais gostei dela. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou dizer que eu recomendo você pegar emprestado e ler alguns ensaios, porque dessa forma não vai ser tão maçante a leitura. Eu acho que um ensaio ou outro já vai trazer
a ideia do livro como um todo já vai ser o suficiente. E esse é o vídeo de hoje, para quem não quiser receber spoilers. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço que você curta, comente, se inscreva no canal, por favor. E é isso, gente. Muito obrigado. Até quinta que vem com mais um livro para quem já foi. Um beijo pra vocês. Hoje nos spoilers eu vou ler alguns trechos e comentar eles com um pouco mais de liberdade, para eu não ter essa questão do roteiro, assim, vai ser um pouco mais freestyle dessa vez. E eu vou começar com um trecho que é o seguinte, abre aspas. Ao trabalhar em condições nas quais o corpo era considerado apenas uma ferramenta, como na escravidão, os negros sofreram um profundo distanciamento entre a mente e o corpo. A forma como o corpo era representado se tornou mais importante do que o corpo em si. Não interessava se o corpo estava bem, apenas se aparentava estar bem. Eu achei isso um perfeito reflexo do que é a nossa relação com o corpo atualmente. Eu acho que isso se aplica a diversas minorias, de diversas formas, o jeito que muitas pessoas trabalham com o corpo e não importar se o corpo está bem ou não. Eu lembro agora do filme da Beyoncé, que é o Renaissance, porque ela fala muito sobre ela estar com sinusite, sobre ela estar com o joelho todo fodido. Ela tá lá fazendo show, ela parece que tá perfeita, mas o que importa é o que ela parece. E, de certa forma, ela se colocou numa situação em que a saúde dela estava muito debilitada, mas ela falou, não, vou fazer uma turnê mundial de vários shows em que o meu corpo vai se desgastar ainda mais e vai parecer que tá tudo bem. Eu acho que isso é um problema muito sério. Atualmente, isso se reflete em diferentes espaços, em diferentes níveis, para muita gente. E vai ter um poema também sobre essa questão que eu achei maravilhoso. O poema é do Warren Cooney, e eu vou ler para vocês também. Abre aspas. Ela não sabe de sua beleza. Ela acha que em seu corpo escuro não há glória. Se ela pudesse dançar nua, sob as palmeiras, e ver sua imagem no rio, ela saberia, mas não há palmeiras na rua, e a água suja da louça não reflete sua imagem. Nossa, eu achei esse poema belíssimo. A Bel trouxe isso aqui e encaixou perfeitamente. Eu acho que a Bel tem uma capacidade de incluir as referências dela, as citações que ela pensa que vão fazer sentido com o texto de uma maneira muito pungente, assim. Eu acho muito bem colocado tudo que ela traz. O próximo trecho que eu vou trazer para vocês é o que eu achei mais polêmico do livro. Eu achei que ela foi muito corajosa de trazer isso. Eu concordo com ela, mas eu acho que isso daria muita discussão no Twitter e vamos ler isso aqui. Abre aspas. De certa forma, as pessoas de cor que se mantêm segregadas estão em conluio com as mesmas forças do racismo e da supremacia branca que, segundo elas, devem acabar. O racismo nunca vai acabar se a cor da pele de qualquer pessoa continuar sendo o fundamento de sua identidade. Quando nosso compromisso é com o antirracismo, a cor da pele é colocada em sua perspectiva correta. Torna-se apenas mais um aspecto da identidade de alguém, não o central. E já começando a explicar esse trecho, ela também vai falar em seguida. Conforme fui entendendo mais a estrutura do racismo e da supremacia branca, eu me desafiei a examinar de forma crítica porque me sentia mais segura e mais compreendida em espaços negros, ou porque automaticamente compartilhava uma sensibilidade em comum ali. E depois ela vai falar o que realmente é o ponto dela. Tive de reconhecer que estar entre negros submetidos ao racismo internalizado é tão perigoso quanto estar entre brancos racistas. Eu achei muito corajoso dela falar isso tudo, porque é óbvio que pessoas, qualquer minoria, vai gostar de se fechar, de certa forma, a uma comunidade específica, a um grupo específico, para poder se proteger de ameaças, de agressões mesmo, e isso faz sentido. Agora, até certo ponto, isso precisa ser também questionado, porque você não pode fingir que o resto do mundo não existe e que existem pessoas brancas que vão ser mais fáceis de conviver em termos de racismo mesmo do que pessoas negras que vão ter o racismo internalizado nelas e que vão reagir a isso de uma forma que também vai ser violento para outra pessoa negra. Eu não vou comentar muito mais a fundo isso, mas eu achei essa ideia bem capaz de gerar uma discussão, porque o povo do Twitter, assim, com certeza acharia isso um absurdo se não soubesse quem falou. Na minha opinião, se a gente não falasse que isso é um quote da Bell Hooks, as pessoas achariam um escândalo e só parariam pra pensar porque foi ela que falou, honestamente.
E o último trecho dos spoilers é um quote na página 235 que eu achei muito interessante, que foi o que eu mais viajei, que é o seguinte, abre aspas. Na cultura dominante, quem possui menos é quem, em geral, cuida de quem possui mais. Essa noção do cuidado é algo que me é muito cara. Eu penso muito sobre isso, sobre como mulheres estão em posição de cuidado muito mais do que homens, e especialmente mulheres negras. Mas, assim, isso ter sido colocado desse jeito, que essa visão de cuidado está totalmente relacionada à hierarquia social que a gente tem, à hierarquia racial também. Nossa, eu achei que deu um negócio na minha cabeça porque eu nunca tinha entendido apenas dessa forma. Acho que é algo muito óbvio quando você para pra pensar, mas ter sido colocado dessa forma me deu uma explosão mesmo. Foi muito impactante ler isso e ficar assim, nossa, a conexão é essa, a correlação é exatamente essa, é isso que acontece. E eu só queria comentar algumas coisas mesmo, gente. Os spoilers já acabaram. Vamos para a conclusão. Leia Bell Hooks. É só isso que eu tenho pra falar, gente. Hoje o vídeo foi esse. Muito obrigado quem ficou até aqui. Até quinta que vem com mais um livro. Um abraço e um beijo pra vocês. E isso é o que eu realmente recomendo de